Pessoal, dois eventos foram os mais marcantes de ontem no que se refere a prisões e a liberação de presos, tá? Eu estou falando do Mauro Cid, que foi liberado da prisão mediante um suposto acordo de delação premiada que foi homologado aí pelo ministro do Supremo Federal, Alexandre de Moraes, mas que foi contestado pelo Augusto Aras, que é o PGR. Eu vou explicar para você até onde isso pode, qual o posicionamento do STF, o que isso aqui pode implicar, essa questão do Mauro Cid. Eu vou explicar os mínimos detalhes para vocês. E se der tempo, não sei se vai dar, a gente fala da liberação do cacique Sererê, aqui nesse vídeo também, nesse editorial. Mas prometo a vocês que vou tentar não me estender muito, tá? Então, se você puder, dá um like, curte, compartilha, é muito importante para a gente um alcance maior. Se não for inscrito, se inscreva-se. Aqui no nosso canal, a gente vai tratar da questão jurídica de tudo isso que afeta aqui esse caso do Mauro Cid, tá bom? Então é um assunto que tá cheio de disse-me-disse, né? Começa com a Globo anunciando que vai ter delação premiada, a defesa do Mauro Cid desmente a Globo, depois o Mauro Cid faz a delação premiada e é liberado, ou seja, era a Globo ou a defesa do Mauro Cid que estava mentindo? E qual é a repercussão disso em relação ao Bolsonaro? O Bolsonaro se manifestou e a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então, de forma imparcial, como a gente sempre fez, independente e técnica. Nesse vídeo, a questão será bem mais técnica para você entender um pouco. Bem, vamos para cima? Bora começar. Olha só. Ontem, todos os jornais reverberaram o seguinte assunto. Alexandre de Moraes, essa matéria é da Band, Alexandre de Moraes autoriza a delação premiada e concede a liberdade provisória a Mauro Cid. Inclusive, vazou imagens dele sendo liberado do presídio, né? Sendo liberado do local onde ele estava preso. Na verdade, ele estava preso dentro do quartel, ele foi liberado e vazou imagens, né? Então, foi o Alexandre de Moraes que homologou. Então, a aceitação dessa delação premiada foi do Alexandre de Moraes. O Mauro Cid incriminou Bolsonaro, soltou coisas contra Bolsonaro? Não se sabe ainda, porque o termo do acordo ainda não foi liberado. Bom, não foi liberado. Mas a gente vai discutir cada detalhe disso aqui. Então, a primeira matéria foi essa da Band. O jornal Metrópolis trouxe as imagens de Mauro Cid deixando a prisão. Essa aqui são as imagens dele saindo lá do local onde ele se encontrava encarcerado, com um forte esquema de policiamento e todos armados, fazendo a segurança aí. E a ideia é que não houvesse, não fosse liberado qualquer imagem, mas o jornal Metrópolis conseguiu essas imagens aí da liberação do Mauro Cid, comprovando que realmente ele foi liberado, está solto, encontra-se solto, tá? Depois do acordo de delação premiada. Aí temos também a matéria do Pleno News, que demonstra que teve requisitos, ou seja, condições extras para que ele fosse liberado. Uma delas é que ele foi solto com a tornozeleira, ou seja, não está livre como um todo, tem restrições ainda. Ele foi solto com a tornozeleira, não pode usar as redes sociais e está impedido, inclusive, de encontrar com outras pessoas que sejam investigadas. A matéria do Pleno News diz o seguinte: Tenente-Coronel Mauro Cid deixou o batalhão da Polícia do Exército de Brasília neste sábado, após a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de autorizar a soltura, o que foi ilegal. Eu vou mostrar para vocês aqui do meu ponto de vista jurídico. Houve um ponto de ilegalidade nessa liberação do Mauro Cid, vocês vão entender o porquê. Aí, a matéria aqui é do Hora Brasília, também traz mais uma restrição do Mauro Cid. Moraes determina afastamento de Mauro Cid do Exército e suspensão do porte de armas. E, por fim, trazendo mais uma matéria para vocês, a gente traz a última aqui do Jornal Nacional. Alexandre de Moraes valida acordo de colaboração premiada realizada entre... Essa aqui é a matéria mais importante
do ponto de vista da discussão técnica que eu vou trazer para vocês. Uma delação premiada entre a Polícia Federal do Flávio Dino e Mauro Cid. E logo depois que esse acordo foi firmado entre a Polícia Federal e o Mauro Cid, o Flávio Dino se manifestou, o que por mim, na minha visão, só essa manifestação do Mauro Cid, do Flávio Dino aqui, já reputa-se ilegal, tá? Uma vez que o ministro da Justiça ele não tem qualquer poder político de interferir dessa forma aqui. E olha só o que o Flávio Dino disse aqui. Minha homenagem à equipe da Polícia Federal que atuou para o andamento da colaboração premiada do senhor Mauro Cid. A Polícia Federal atuou com seriedade, profissionalismo e pleno atendimento à Constituição, às leis e jurisprudência do STF. E não coaduna com a verdade, tá? E eu vou mostrar para vocês porque aqui o meu ponto de vista jurídico aqui. E o meu ponto de vista jurídico coaduna com o posicionamento do Augusto Aras. O Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República, que é o Custos Lege, que disse o seguinte. Após acordo de Cid, Aras diz que PGR não aceita as delações feitas à Polícia Federal. A Procuradoria-Geral da República se manifestou contra a aceitação do acordo de delação premiada que o tenente-coronel Mauro Cid fechou com a Polícia Federal. Apesar disso, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal homologou a delação e concedeu a liberdade ao ex-ajudante de ordens Jair Bolsonaro, que foi solto no sábado, ontem, né, após 4 meses na cadeia. Então, o Mauro Cid foi solto depois de 4 meses. Tá? Essa introdução aqui foi para vocês entenderem o ponto de ilegalidade e eu concordo com Augusto Aras. Vamos entender o porquê. Olha só, o Mauro Cid foi preso. A prisão dele por si só se mostra ilegal. Uma vez que, segundo a lei penal, ninguém pode ficar preso 5 dias se preso ou 15 se solto, o Ministério Público tem que oferecer a denúncia. O Mauro Cid está preso há 4 meses e, segundo a defesa, sem uma denúncia formal do Ministério Público. Por aí já é algo, sabe, até imoral. É preciso que a gente entenda um pouco sobre esse instituto da delação premiada, que é elogiado por alguns, criticado por outros. Um juiz aqui de São Paulo, que é o Rodrigo Capês, ele tem um termo, uma matéria que foi publicada por ele, que diz sobre o acordo de colaboração premiada na visão do Supremo Tribunal Federal. E aí tem críticas. E olha só, nessa introdução aqui eu acho interessante. Ele diz que o Instituto de Colaboração Premiada em nosso ordenamento jurídico remonta ao livro 5 das Ordenações Filipinas, que vigorou no Brasil de 1603 até o Código do Império de 1830, e ficou conhecido pela pretensão de inibir, e aqui ó, mediante o terror e a previsão de penas atrozes, o cometimento de crimes, ao ponto de Luís XIV da França ter indagado se, após o seu advento, com tantas combinações de pena de morte, alguém havia escapado com vida. Ou seja, ele traz críticas. Segundo o Rodrigo Capês, aqui, juiz de direito, nessa decisão ele fala o seguinte, olha, a delação premiada aqui, ela é imposta porque ela pode ser utilizada como um instrumento de tortura psicológica. Você cria tantas invenções de pena por um crime que não tem aquela combinação, e você fala, olha, você vai quase que ser condenado à morte com tanta coisa que a gente criou para você. Ou você aceita a delação, ou você vai morrer na cadeia. Não foi diferente o que aconteceu com o Mauro Cid, não. O cara foi preso por causa de uma invenção, de uma história de um tal, sabe, cartão de vacina. É algo irracional. Interessante mostrar o posicionamento do STF. Esse posicionamento aqui dele foi de junho desse ano. O STF valida a delação premiada contra ações de corrupção. Olha que beleza. A delação premiada vale contra ações de corrupção, desde que seja aquilo que interessa ao STF. Corte forma maioria e votação vai até a próxima sexta-feira.
Colaborações permitem que pessoas confessem a participação em crimes e entreguem pistas para ajudar nas investigações. Mas, durante a Operação Lava Jato, várias confissões foram obtidas de forma considerada irregular. Ou seja, delação premiada vale, menos as da Lava Jato, que essas foram irregulares. Então, se as da Lava Jato foram irregulares, eu garanto para vocês uma coisa: essa do Mauro Cid é muito irregular e o Procurador-Geral da República, que é o Custos Legis, está certo, tá? E eu vou explicar para você por quê. Não é agora que eu preciso que você preste atenção que a parte jurídica vai entrar, tá bom? Vamos começar com a Lei 12.850, que é considerada a lei das organizações criminosas, e essa lei é capaz de se aplicar ao Mauro Cid, porque, segundo o Alexandre de Moraes, trata-se de uma organização criminosa onde ele quer embutir ali o Bolsonaro. E aí temos também a lei que cabe o acordo de leniência das pessoas jurídicas, a lei anticorrupção, que não é o caso, porque o Mauro Cid não se trata aqui de pessoa jurídica. Mas então, a lei é essa aqui, Lei 12.850, define organização criminosas e trata da delação premiada. E aqui é no artigo 3º dessa lei que ele trata da delação premiada com o seguinte título: da colaboração premiada. O acordo de colaboração premiada é negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova que pressupõe utilidade de interesse público. E aqui no artigo 4º é que ele estabelece, aqui no artigo 3º-C, ele estabelece que tem que estar com a procuração, poder específico. Então, o advogado estava com poder específico para isso. E aqui no artigo 4º é que ele trata do seguinte: o juiz, no caso, não sei por que Alexandre de Moraes, porque ele não tem competência para isso, mas está na mão dele, poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados. É o que eles querem: identificação dos demais coautores e partícipes, e aqui eles querem que o Bolsonaro seja incluso. É o que a gente sabe, tem plena certeza. Então, o juiz pode aceitar e ele pode tirar o Mauro Cid, eliminar a prisão. Não, você não vai preso. Eu vou te dar penas restritivas de direito, eu vou te expulsar do exército, ou eu vou te fazer assinar o livro dos condenados, ou eu vou te prestar serviço comunitário, alguma coisa nesse sentido. Então, você pode fazer isso. O parágrafo 6º do artigo 4º diz o seguinte, e aqui é onde eu mostro a ilegalidade desse acordo de delação premiada. O juiz não participará das negociações realizadas. Então, até onde se sabe, o Alexandre de Moraes não participou. Só que tem matéria veiculada que o Cid se encontrou com o Moraes antes da delação. Se isso é comprovado, já cai por terra aí e cai aí qualquer possibilidade. Mas vamos fingir que isso não aconteceu, que a imprensa não veiculou isso, tá? O juiz não vai participar das negociações entre as partes para formalização do acordo de colaboração. E aqui é onde entra. Que ocorrerá entre o delegado de polícia. Então a Polícia Federal pode fazer? Depende. Tem que ter o delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação do Ministério Público. Ou, conforme o caso, entre o Ministério Público, o investigado, o acusado e seu defensor. Augusto Aras não participou e se manifestou contra. Então, essa delação premiada, ela só tem valor, ela só é possível se o Ministério Público tiver se manifestado. Então, a delação premiada que foi aceita e liberou o Mauro Cid, ela é ilegal, segundo o próprio Augusto Aras relata com base na lei. Vocês entenderam? Após acordo de Cid, Aras diz que PGR não aceita as delações feitas à PF. Por quê? Porque ela foi ilegal.
Dois pontos. Se constatado realmente que o Mauro Cid teve encontro com Alexandre de Moraes antes da delação premiada, torna o Alexandre de Moraes suspeito na mesma condição do Moro, não é? Eles não falam tanto do Moro, torna o Alexandre de Moraes suspeito nas mesmas condições do Moro, se comprovado. Vamos dizer que não seja comprovado. A delação premiada precisa da participação do Ministério Público. O Ministério Público não participou. E aí a gente mostra cada vez mais que a Polícia Federal ela atua na causa de Lula. Não sou eu que estou falando, é o ministro da Justiça. E fazer com que uma instituição atue na causa de uma pessoa viola e fere o princípio da impessoalidade, é crime de responsabilidade do agente que opera nesse sentido. Afinal, se você lembrar, o Silvinei Vasquez está preso. Por quê? Porque ele atuou, segundo a Justiça, em prol do Bolsonaro, fazendo blitz durante a campanha eleitoral. E está preso. E um ministro da Justiça que diz, a Polícia Federal está na sua causa, presidente. Causa do Brasil. Da prisão? Então, o Brasil hoje é o Brasil de que você pode entender que é quem faz alguma coisa e não o que se faz. Então, as regras legais hoje são todas subvertidas. Bom, então, dentro dessa regra aqui, a gente entende muito bem o que está acontecendo. E qual foi a manifestação do Bolsonaro sobre a delação do Mauro Cid? A matéria vem do Povo Online. Não há nada que Mauro Cid possa delatar, diz defesa de Bolsonaro. Em meio à expectativa sobre as revelações do tenente-coronel Mauro Cid, expectativas, que interessante, né? O advogado Fábio Wattgarden, que representa o ex-presidente Jair Bolsonaro, diz ter preocupação zero com as informações que o ex-ajudante de ordens da presidência da República pode levar à Polícia Federal. Não há absolutamente nada que o tenente-coronel Mauro Cid possa delatar que se relacione com o presidente, disse. Preso desde maio, Mauro Cid compareceu nesta quarta-feira ao Supremo Tribunal Federal. Tá vendo? É aqui que eu tô falando, A delação aconteceu no sábado. A delação aconteceu no sábado. Preso desde maio, Mauro Cid compareceu nesta quarta-feira 6 ao Supremo Tribunal Federal para confirmar que pretende fechar um acordo de colaboração premiada com a Polícia Federal. Tá? Então, o que aconteceu no comparecimento do Mauro Cid lá, uma vez que o juiz não participa do acordo de delação premiada? Está na lei, se é que a lei vale no Brasil. Então, o meu ponto de vista aqui é o ponto técnico que eu quis trazer para vocês. Agora, vai ser aceito ou se não vai ser aceito, aqui é o Brasil, meu amigo. Mas eu precisava explicar os pontos técnicos para vocês, tá? Foi útil, tá? Você já deve estar acostumado que muitos vídeos eu trago aqui para vocês os pontos técnicos, ou jurídicos, ou filosóficos, ou econômicos, que são minhas três áreas de atuação, né? São os três segmentos que eu tenho formação. Então, eu queria que você entendesse isso aqui. E aí, essa bomba cai em meio ao anúncio de que amanhã o Bolsonaro vai se internar para enfrentar a sexta cirurgia no abdômen. E aí, muita gente aí já fazendo especulação de que essa cirurgia foi marcada para que Bolsonaro possa fugir de uma possível, de um possível depoimento que venha a ser marcado, críticas ao fato de Bolsonaro ter ficado em silêncio. Mas a gente, assim, começa a perceber que os atropelos legais que o pessoal tanto critica da Lava Jato, para essa galera militante petista, aqui tá tudo bem. Tá? Aqui tá tudo bem. Lava Jato errou, mas isso aqui não é erro, não. É justiça do bem, justiça do amor. Vocês entenderam? É isso, pessoal. Deu 20 minutos de vídeo só para explicar isso aqui. Então, não vai dar para falar do Cacique Sererê, vai ter que ficar pro vídeo do meio-dia de hoje, de domingão, tá? Mas deu para ser claro, mostrando para vocês. Resumo. Mauro Cid compareceu no STF na quarta. A lei fala que o juiz não pode se manifestar, não pode participar. Mas ele foi na quarta. Aí, a delação premiada aconteceu impondo restrições entre a Polícia Federal e o Mauro Cid. Foi direto para o STF.
jogou o custos legis, o dono da ação, de lado, que é o Ministério Público, que é quem deveria participar e quem deveria se manifestar. Não aconteceu isso. Augusto Aras ficou pé da vida, com toda razão, e disse que essa delação é ilegal. É ilegal. E é ilegal. Aí, depois de tudo isso, foi para o Supremo, que homologou e já liberou o Mauro Cid de forma ilegal, ou seja, mostra que a legislação não foi cumprida. E o pior de tudo é a manifestação do ministro da Justiça, que não poderia ter acontecido de forma alguma, demonstra perseguição ao opositor, mas esse é o Brasil pode tudo, e aí você toma a sua decisão, se concorda ou não concorda com isso. Beleza? Grande abraço, fica com Deus, e se gostou, se acha que isso aqui é útil, manda para mais pessoas, tá bom? Grande abraço.